Olá! Sejam bem-vindos ao nosso curso. Hoje abordaremos sobre um tema muito interessante, o uso dos óleos essenciais e as suas famílias. Muito importante fazer a sequência para que no final do curso você esteja apto para falar com mais propriedade sobre esse mundo encantador que é o mundo dos óleos essenciais. Tenho certeza que o módulo de hoje o ajudará no entendimento geral dos óleos essenciais e como utilizá-los no seu dia a dia. Como ele é separado em famílias, fica mais fácil para ter o entendimento de suas propriedades e benefícios. Então eu convido você a desfrutar desse conteúdo do Terra comigo. Vamos lá? Os óleos essenciais são compostos naturais aromáticos encontrados nas plantas. O composto aromático é tudo aquilo que tem aroma. Então, os componentes químicos das plantas, os óleos essenciais, possuem aroma. E esse aroma é volátil, ou seja, se transforma rapidamente em forma gasosa, até chegar nos nossos receptores olfativos. Os óleos essenciais são muito seguros para o uso, porque eles são totalmente naturais. Mas é claro, lembrando a importância de utilizá-los de modo correto. No site está descrito como utilizar cada óleo essencial e no próprio rótulo do frasco também. Quando usados no dia a dia, os óleos essenciais podem proporcionar muitas soluções naturais para aqueles que buscam promover um estilo de vida mais saudável. Então, temos uma variedade muito grande de óleos essenciais e cada um deles pode chegar até 100 componentes químicos. Então, imagino tanto de benefícios que um único óleo essencial pode nos proporcionar. Sempre pense na riqueza de sua química. Vamos falar agora sobre a família dos óleos essenciais, começando pelos cítricos. Os cítricos normalmente agradam praticamente todo mundo. É difícil alguém sentir um aroma cítrico e não gostar. Gera aquele primeiro impacto de uma forma muito legal. Na apresentação de um óleo essencial, muitas pessoas usam hortelã-pimenta. Mas você sabia que o óleo essencial mais bem aceito é o de laranja selvagem? Tem um aroma cítrico e ao mesmo tempo adocicado e gera um primeiro impacto ótimo. A pessoa normalmente assimila o seu aroma com algo bom. O aroma atinge o nosso sistema límbico, que é uma região no cérebro responsável pela nossa resposta emocional. E é essa resposta que remete imediatamente a uma lembrança. Com os óleos essenciais cítricos, geralmente essa resposta remete a uma lembrança boa, uma lembrança ótima. No difusor também, normalmente combinam com qualquer outro óleo essencial. Com florais, amadeirados, herbais, eles trazem um equilíbrio no aroma. O óleo essencial cítrico quebra o aroma mais forte de algum outro óleo essencial. Por exemplo, no difusor, combina muito com diversos óleos, como por exemplo o ylang-ylang, que tem um aroma mais intenso, um cedro, que tem um aroma mais amadeirado. São óleos essenciais alegres, então eles trazem essa sensação de alegria, de bom humor, de bem-estar num modo geral. São também revigorantes e edificantes, ajudando a trazer mais energia de forma suave e natural. São obtidos a partir da prensagem a frio, ou seja, não precisa de calor para obter esse óleo. Os frutos passam em uma esteira e chegam até um raspador helicoidal, que vai literalmente raspar a casca do fruto, e as bolsas e glândulas que armazenam o óleo essencial irão estourar. E assim conseguimos obter o óleo essencial cítrico. Agora vamos falar um pouco dos florais. Quem não gosta de um óleo essencial floral, não é mesmo? As flores, elas são muito ligadas ao romance, ao amor, então elas trazem essa sensação de leveza e trazem justamente essa sensação de conforto. São obtidas pela destilação a vapor, a partir das pétalas. A destilação é um processo a quente, no qual os componentes químicos se volatilizam, chegando a um condensador, que vai transformar esses componentes da planta, essa química da planta, no óleo essencial. Diferente dos frutos, as flores elas possuem bolsas muito pequenas para armazenar o óleo essencial. Por isso, o rendimento delas é muito menor quando comparado a outros óleos e automaticamente o preço é maior. Por isso que os óleos essenciais florais são mais caros.
Para obtermos um frasco de 5 ml de óleo essencial de rosas, por exemplo, nós precisamos de 580 mil pétalas de rosas. É realmente uma quantidade bem grande, não é mesmo? Por isso, valorizamos muito os nossos óleos florais. Outro fato interessante é que, de um modo geral, todos os florais são ótimos para a pele e para o cabelo. E além disso, eles são perfeitos para aromatizar, tanto que são muito utilizados na perfumaria, inclusive na perfumaria fina. Os florais, eles encantam, tanto pelo seu aroma maravilhoso e marcante, quanto pelos seus benefícios. Eles trazem a sensação de conforto, de leveza e amor. Não tem como não gostar desses óleos essenciais, não é mesmo? Agora, entrando na família das especiarias. Esses óleos essenciais são obtidos por meio de destilação a vapor também, ou seja, é um processo a quente. Seus componentes químicos conferem um aroma e um sabor muito marcante no óleo essencial. Esse aroma e sabor são características da própria planta. A grande parte deles são óleos fortes, muito marcantes inclusive. Normalmente, para eles, precisamos tomar cuidado para não extrapolar a dose. Então, usar a ponta de um palito de dente para temperar, no caso principalmente dos aromas naturais, e diluir mais esses óleos essenciais, tanto no uso aromático quanto no uso tópico. No uso tópico, inclusive, são necessárias 10 gotas de óleo de coco fracionado do terra para cada uma gota de óleo essencial. Lembram da combinação com os cítricos que eu comentei? Então, essa combinação ela traz total equilíbrio em seu aroma. Eles possuem como característica principal entregar uma sensação de conforto, coragem e apoio. Eu gosto muito da história da erva doce, por exemplo. Os antigos romanos, os guerreiros, eles usavam a planta da erva doce para torná-los fortes e prontos para a batalha, justamente porque eles se sentiam encorajados, com confiança, conforto e apoio. E a família das madeiras e das raízes? Os óleos essenciais de ambos são obtidos pela destilação a vapor também. Possuem características aterradoras. Então são ótimos óleos essenciais para aterrar, para trazer a pessoa para o momento presente, ajudar a esquecer os problemas e as preocupações, principalmente em momentos de muita inquietação. As árvores, normalmente, elas crescem alto no solo e são caracterizadas por um único tronco. Os óleos essenciais são obtidos dos galhos e dos ramos, mas principalmente da casca e interior da madeira. São muito usados na perfumaria também, principalmente na perfumaria masculina. Os aromas mais amadeirados possuem função de fixar por mais tempo na pele. Isso devido às suas moléculas sesquiterpênicas, que são moléculas maiores, que volatizam mais dificilmente, fixando mais na pele. São marcantes e intensos, por isso são usados na pirâmide olfativa como aromas de fixação. Agora entrando na família das resinas. A resina é uma espécie de secreção formada por certos tipos de árvores. Costumam ser densos quando comparados a outros óleos essenciais. São mais viscosos, isso porque são muito ricos em sesquiterpenos. Por isso, também tem uma absorção mais lenta, mais demorada, uma absorção a longo prazo. Demora mais para volatizar. Esses óleos essenciais também são obtidos pela destilação a vapor. São ótimos para a pele, pois possuem componentes químicos cicatrizantes, regeneradores, analgésicos, anti-inflamatórios e antioxidantes, que melhoram o aspecto geral da pele. E não esquecendo de falar do seu rico aroma, é claro. Seu aroma ele traz a sensação de fortalecimento e de equilíbrio. Eles também são tão potentes que acabam potencializando outros óleos essenciais. Eles agem muito bem em sinergia com outros óleos. Vamos para a última categoria de óleos essenciais, as folhas. São obtidos a partir da destilação a vapor também. Seus componentes químicos, como por exemplo o terpineno e o terpineol, possuem característica bactericida, antimicrobiana. O óleo essencial, que possui maior percentual desses componentes químicos, adivinham qual que é? Melaleuca. A melaleuca eu gosto muito da história dela. É uma planta nativa da Austrália.
na qual ela cresce em ambientes com muita lama e muita umidade. E sabemos que em ambientes assim, o crescimento de bactérias e fungos é muito grande, não é mesmo? Então, a planta libera esses componentes químicos, que são componentes químicos bactericidas e fungicidas, e assim a planta consegue se proteger desse meio ambiente em que ela cresce. Isso é muito interessante, porque são os mesmos benefícios que a gente usufrui ao utilizar esse óleo essencial. Então, de um modo geral, esses óleos essenciais de folhas possuem um aroma mais refrescante, verde, mais herbáceo e trazem a sensação de pureza e de limpeza. Agora vamos falar de um assunto importante, que é como utilizar os óleos essenciais. Então, existem 3 principais formas de uso dos nossos óleos essenciais: o uso aromático, o uso tópico, ou seja, quando aplicado na pele, e flavorizantes, que são os aromas naturais. É importante sempre lembrarmos em falar aroma natural, porque é como exige a classificação da Anvisa e da Covisa. Então, quando falamos de flavorizante, estamos falando de aromas naturais. Então, vamos falar um pouquinho do primeiro uso, que é o uso aromático. No uso aromático, iremos utilizar o óleo essencial para promover aroma, como seu próprio nome diz. Então, existem diversas formas nesse uso, como, por exemplo, o uso de um difusor, adicionar uma gotinha na palma da mão e inalar, assim, em formato em concha, usar um colar difusor ou até mesmo pedras difusoras, fazer um spray aromatizador de ambiente para borrifar na casa, no lençol de cama. Enfim, existem diversas formas que podemos inovar para usufruir do aroma dos óleos essenciais. E quando falamos de aroma, estamos falando do nosso olfato. O sistema olfativo é conectado com o sistema límbico, onde as emoções acontecem. As memórias também ficam armazenadas ali. Quando você usa os óleos essenciais aromaticamente, as moléculas elas passam do nariz até o sistema olfativo, onde é processado. Esse aroma gera respostas do sistema límbico, que são também conhecidos como resposta emocional. O sistema límbico é uma região no cérebro, responsável por ajudar a controlar a memória, a habilidade de aprendizado e, é claro, as emoções. Por isso, sentimos emoções e sensações ao inalar um óleo essencial. Os óleos essenciais proporcionam uma maneira segura e natural de purificar o ar em qualquer ambiente, sem a inalação de toxinas prejudiciais. Existem muitos óleos essenciais ótimos para purificar o ambiente, porém, normalmente, os mais usados para essa finalidade são os cítricos e as folhas, que trazem justamente um aroma verde, refrescante e de pureza. Por exemplo, o eucalipto, melaleuca, tomilho, laranja selvagem e o limão siciliano. Outros óleos essenciais ajudam a melhorar o humor quando difundidos. A lavanda, por exemplo, ela se enquadra aqui perfeitamente, porque para ter uma melhora de humor, precisamos dormir bem, não é mesmo? Para um dia bom, basta uma noite boa de sono. Quando dormimos bem, ficamos muito mais dispostos no dia seguinte. Além disso, alguns cítricos possuem essa função de elevar o humor, como a laranja selvagem, o limão siciliano e a mandarina verde. O hortelã-pimenta, por exemplo, ele é rico em mentol e em mentona, que são componentes químicos que trazem refrescância e elevam o humor, trazendo energia também. E a minha queridinha bergamota é um óleo essencial rico em limoneno, que tem como principal função trazer ânimo e energia, e é rica também em acetato de linalila, que é um componente químico relaxante, inclusive presente na lavanda. Por isso, a bergamota tem essas duas funções, de trazer energia e também de proporcionar um sono reparador. Então, todos esses trazem, de uma forma geral, uma melhora no humor e aumento do bem-estar. Agora, vamos nos aprofundar um pouquinho mais no uso tópico de óleos essenciais, ou seja, quando ele é aplicado na pele. Existem muitos óleos essenciais que trazem benefícios incríveis para a pele. Os florais, por exemplo, trazem sensação de conforto e proporcionam maciez, textura agradável e deixam a pele, de um modo geral, com uma aparência mais saudável e bonita. Os cítricos também trazem um tom mais uniforme para a pele e uma aparência radiante. Porém, devemos tomar um certo cuidado ao utilizar um óleo essencial cítrico na pele.
Nós não podemos nos expor ao sol após o seu uso. O ideal é usar à noite antes de dormir e no dia seguinte, ao acordar, lavar muito bem aquela região e aplicar o filtro solar. No uso tópico, podemos nos beneficiar também do uso aromático simultaneamente. Isso porque, quando estamos aplicando o óleo essencial na pele, as moléculas estão se volatizando e então conseguem chegar até os nossos receptores olfativos e conseguimos inalar essas moléculas e sentir o seu maravilhoso aroma. Falando em moléculas se volatilizando, é muito importante diluirmos o óleo essencial em óleo de coco fracionado doTERRA. Isso porque o óleo de coco ele age como se fosse uma película, como se fosse um filme na pele, e impede com que os componentes químicos do óleo essencial volatilizem muito rápido. Isso garante uma ação maior do óleo essencial e um tempo de liberação maior também, ou seja, ele dura mais tempo na pele. Às vezes a gente pensa que usar o óleo essencial puro torna o seu uso muito mais potente, mas não. A verdade é o contrário, se torna muito mais potente quando diluído, justamente por impedir com que ele volatilize rapidamente e assim ele dura muito mais tempo e a sua eficácia automaticamente é maior. Além disso, impedimos qualquer tipo de sensibilidade que podemos ter na pele. O uso tópico traz muitos benefícios para a pele. Por exemplo, reduz a visibilidade de imperfeições e pode trazer limpeza para a pele. Os óleos essenciais cítricos são ricos em limoneno, por exemplo. O limoneno ele é um componente químico que tem como principal função promover a limpeza. Além disso, existem outros óleos essenciais, como a melaleuca, por exemplo, que possuem componentes químicos bactericidas e fungicidas. Sendo assim, também são ótimos e purificantes para a pele. O uso tópico de óleos essenciais auxilia na aparência geral da pele. A doTERRA possui a versão touch dos nossos óleos essenciais. O que isso significa? Ele já vem diluído em óleo de coco fracionado e vem em uma embalagem roll-on, super prática para o uso, que pode ser aplicado diretamente na pele, justamente por já ser diluído em óleo de coco. Então aqui temos algumas dicas onde aplicar o roll-on. Nas têmporas, na testa e na nuca. Além disso, no peitoral e na sola dos pés também são ótimas regiões. São locais seguros para aplicação e que irá proporcionar ótimos benefícios. Além dessas dicas, as áreas que podemos aplicar o óleo essencial para usufruir de seus benefícios de forma segura são rosto, têmporas, testa, base da nuca, abdômen, braços, pernas, costas, peito, colo e planta dos pés. É importante lembrar que devemos evitar aplicar o óleo essencial em algumas áreas do corpo, que o óleo essencial não deve ser aplicado de jeito nenhum, como por exemplo, olhos e a pele em volta dos olhos por ser uma região mais sensível, interior das orelhas e das narinas, região íntima e também alguma pele ferida. Nessas regiões nós não podemos aplicar o óleo essencial. Existem muitas outras formas de aproveitar os benefícios dos óleos essenciais. Por exemplo, aplique no abdômen em movimentos circulares para promover uma sensação de conforto na região. O Zengest Touch ele é ótimo para esse efeito. Para os dias quentes, aplique um óleo refrescante nos ombros, atrás do pescoço e na ponta das orelhas, tomando muito cuidado para evitar o ouvido. Massageie os braços, pernas e costas para um alívio após a atividade física. Nesses casos, o óleo essencial de hortelã-pimenta é maravilhoso. Agora falando um pouquinho sobre sensibilidade ao sol. É importante notar que alguns óleos essenciais, principalmente os cítricos, podem causar sensibilidade quando expostos ao sol ou à luz ultravioleta, depois da aplicação tópica. Como os óleos essenciais cítricos contêm furanocumarinas, estes são compostos fotossensíveis e a sua exposição à luz solar, à luz UV ou a lâmpadas por até 12 horas pode causar alguma sensibilidade na pele. Então, os óleos essenciais que oferecem risco de sensibilidade ao sol caracteristicamente incluem uma advertência ou observação de cuidado. Assim, certifique-se de ler cuidadosamente o rótulo dos óleos antes da sua aplicação.
Lembra que eu comentei sobre a importância da diluição? Então, aqui na doTERRA nós temos uma proporção de diluição padrão que funciona super bem. A cada 3 gotas de óleo de coco fracionado, utilizamos 1 gota de óleo essencial. Isso serve para todos os nossos óleos essenciais, menos alguns em específico, que eles são um pouco mais fortes. Aqui eu vou falar o exemplo desses óleos essenciais que são mais fortes e que precisamos de uma diluição maior. A canela, tomilho, a casca da canela, que seria o cinnamon, capim-limão, cravo, gerânio e orégano. Para esses óleos essenciais em específico, a proporção muda e precisamos usar 10 gotas de óleo de coco para cada 1 gota do óleo essencial. Agora vamos nos aprofundar um pouquinho mais no uso por ingestão dos óleos essenciais. Essa categoria é conhecida como aromas naturais ou como flavorizantes. Nessa categoria existem alguns benefícios por ingestão. O que eu mais gosto dos aromas naturais é a união com a família e os amigos que eles podem nos trazer. Isso porque quando vamos cozinhar é um momento muito forte de conexão, onde estamos com pessoas que amamos. Então é legal compartilhar esse momento gastronômico com os nossos amigos e familiares. E o uso dos aromas naturais na cozinha deixa tudo mais prático e divertido. Quando vamos utilizar temperos, querendo ou não, acaba dando um certo trabalho, pois precisamos lavar, cortar, armazenar, depois limpar a pia, limpar o balcão, limpar a mesa. Enfim, os aromas naturais, eles tornam isso muito mais prático. Apenas colocando 1 gotinha na culinária, ou às vezes até meia gotinha, já dá um sabor único e especial ao seu prato. E você não suja nada a mais na sua cozinha. É super prático e útil. E por que divertido? Porque podemos variar as receitas e as ideias, preparar alimentos diferenciados, coloridos e com sabor único, com um toque único. E além de tudo, utilizando um produto 100% natural. No site doTERRA dos Estados Unidos existem várias receitas mega divertidas e diferentes para você fazer em casa. Garanto que vai tornar os seus dias na cozinha muito mais fáceis e alegres. Quando falamos de uso por ingestão, é muito importante analisarmos a dosagem. Como sabemos, o óleo essencial é química pura e ele é super concentrado, então acaba sendo bem potente. Por isso, é importante observarmos as disposições contidas no rótulo do produto quanto ao modo de uso, justamente por conta da sua rica química. E assim conseguimos garantir uma segurança com eficácia. É importante sabermos que podemos ingerir um óleo essencial quando ele vem categorizado como aroma natural. Então a doTERRA tem a categoria óleos essenciais, que são para uso tópico e aromático. E tem a categoria aromas naturais, no qual quase todos os frascos dessa categoria são em frasco de 5 ml. É importante lembrarmos que existem alguns óleos essenciais que não podem ser ingeridos, pois possuem componentes que podem causar uma certa toxicidade no organismo. São esses: o arbovite, cedro, cipreste, abeto de Douglas, eucalipto, nardo e wintergreen, entre outros. Por isso é muito importante sempre seguir as indicações do rótulo. Aqui temos algumas sugestões para usar nossos queridinhos aromas naturais. O manjericão, ele dá um toque super refrescante verde, então fica perfeito em molhos de salada, sopas e molhos para carnes. O gengibre, ele dá um toque mais condimentado e quente, então ele é perfeito para um chá quentinho antes de dormir. O limão é ótimo para trazer aquele toque mais cítrico e refrescante, então podemos adicionar 1 gotinha na água, ou como eu adoro, na água com gás, ou até mesmo utilizar em um molho de salada. O orégano, ele é maravilhoso, porém precisamos tomar cuidado. Podemos adicioná-lo em um molho de tomate, mas sempre com a pontinha de um palito de dente, porque ele é muito forte e o seu sabor pode acabar realçando muito. Então a dica é adicionar com a pontinha de um palito de dente, colocar esse palito de dente no batoque do frasco e virar bem devagarzinho. Então apenas sujar essa pontinha do palito e depois você usa esse palito para mexer o seu molho e assim dar um sabor perfeito e agradável.
A hortelã-pimenta, ela traz um sabor super refrescante. É perfeito para utilizar em bebidas, como por exemplo água, shakes e sucos. E tomar em dias muito quentes, justamente por conta da refrescância que ela nos traz. Pessoal, eu espero que tenham gostado desse módulo e agora possam utilizar os óleos essenciais de diversas maneiras. Você que nos acompanhou até aqui, muito obrigada! Espero que o conteúdo esteja sendo enriquecedor. Nos vemos na próxima aula.